Nesse vídeo, nós vamos tentar juntos criar uma equação para reta em 3 dimensões. Para uma reta em 3 dimensões, como se a gente estivesse inventando ou descobrindo essa equação. Então, o mesmo raciocínio que usamos para retas no plano XY em 2 dimensões, é que nós precisamos partir de algumas informações sobre a reta, que podem ser 2 pontos que estejam nessa reta. Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui um ponto vermelho e um ponto azul. Mesmo que em 3 dimensões aqui, a partir de 2 pontos você já pode pelo menos tentar imaginar que reta é essa. Eu vou tentar desenhar aqui uma linha pontilhada para ajudar você a imaginar essa reta aqui, que passa por esses 2 pontos. Pronto. Vamos supor que eu conheça esses 2 pontos. Então, aqui eu vou chamar esse de P0, ponto vermelho, com valores para x, y, z que eu conheço. x0, y0 e z0. Então, aqui são números que eu conheço. E esse ponto azul, eu vou chamar ou de P1 ou simplesmente de P, x, y, z. Então, do jeito que eu escrevi aqui, esses valores para P, ele está representando um ponto arbitrário que está nessa reta, ou seja, pode ser qualquer ponto x, y, z que pertença a essa reta. Eu desenhei aqui ele próximo, mas esse ponto azul representa todos os outros pontos dessa reta. A alternativa a conhecer 2 pontos seria conhecer um ponto e uma inclinação em 2 dimensões. Mas em 3 dimensões, a inclinação eu preciso saber para que lado, ou qual que é a orientação dessa inclinação, se é para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Então eu vou representar essa inclinação com um vetor, que o vetor ele tem não só o tamanho, que nesse caso até é um tamanho irrelevante, mas como uma direção e sentido. Então eu vou supor que esse vetor, que eu desenhei de verde aqui, posso chamar de vetor V, esteja nessa reta. E ele pode ser o vetor que leva do ponto vermelho ao azul, ou não. O tamanho dele não importa tanto. O que importa aqui são direção e sentido. Eu vou desenhar ele como se ele fosse até o ponto azul, mas isso não precisa ser verdade. Tá? Você vai ver daqui a pouco, eu espero que você veja, que não importa muito o tamanho do V, desde que ele não seja zero. Então, vou fazer um vetor V azul. E a partir disso, eu vou tentar escrever uma equação envolvendo vetores para essa reta em 3 dimensões. Então, já que a gente usou um vetor verde, esse vetor verde eu conheço, né? Vamos escrever as coordenadas dele aqui. A, B, C. Vamos usar também um vetor posição do ponto P0. Vou chamar ele aqui de R0. Desenhei ele aqui. Ó. Eu desenho o vetor R0 partindo da origem porque ele é o vetor posição. O vetor V0, embora ele possa ser desenhado na origem, ele faz mais sentido se ele estiver aqui em cima da reta, né? Mas eu poderia ter desenhado ele na origem também. R0 com as coordenadas também conhecidas, né? São aqueles mesmos 3 números do ponto zero. X0, Y0 e Z0. E esse ponto arbitrário P, eu vou representar com o vetor azul aqui, ó, vetor R, vetor posição. Na verdade, eu quero que esse represente todos os pontos da reta. Então, eu vou deixar ele com X, Y e Z. Tá? Agora, o raciocínio é a partir desses vetores, ou a partir desses 2 vetores vermelho e verde, que eu consiga, a partir deles, chegar em todos os pontos dessa reta. Então, para não bagunçar muito aqui esse meu desenho, eu vou redesenhar essa reta pontilhada aqui, uma versão miniatura dela, com os eixos aqui. E vou partir do ponto R0. Então, o que eu quero é, a partir do ponto R0 e com a ajuda do vetor V, chegar em todos os outros pontos dessa reta. Então, por exemplo, eu vou fazer a conta aqui, que é R0, vou escrever de verde, mais V. Ou seja, se eu somar uma vez o R0 mais uma vez o vetor V, desenhar ele aqui,
eu chego a um ponto nessa reta, que pode ser o ponto azul ou não ali. Mas eu quero chegar em todos os outros. Então eu vou pegar outros valores para multiplicar o vetor v. Ou seja, eu vou mudar o tamanho do vetor v. Eu vou sempre partir do meu vetor R0, mas eu vou, por exemplo, pegar um vetor v duas vezes maior. Então é a mesma coisa que partir desse ponto aqui, ao invés de andar uma vez ao longo dessa reta, uma vez o tamanho do vetor v, eu vou andar duas vezes o tamanho do vetor v. Então, vou chegar mais ou menos aqui. E assim eu posso multiplicar esse vetor v por qualquer número real, ou seja, eu posso pegar qualquer múltiplo desse vetor v e somar com R0. Por exemplo, R0 mais meio v. Vamos fazer aqui meio v. Ou seja, partindo do R0, ao invés de somar um v e chegar aqui, eu vou meio comprimento de v, chego nesse outro ponto aqui. Do mesmo jeito que eu poderia simplesmente somar R0 com 0 vezes o v e chegar no ponto de partida. E eu multipliquei aqui por 0 ou por números positivos, mas eu poderia também ter feito R0 menos uma vez o v. Então, ao invés de pegar esse sentido aqui na reta, eu vou no sentido oposto. Uma vez o tamanho do v e chego nesse ponto aqui. Ou, por exemplo, R0 menos duas vezes o v. E com esse exercício, eu espero que você consiga já enxergar o que eu estou querendo fazer aqui. Ó. Eu estou somando o vetor R0, então vou escrever isso aqui de novo. Estou somando o vetor R0 com múltiplos do vetor v. Então, com o vetor v multiplicado por 2, meio, 0, menos 1, menos 2, ou seja, por todos os números reais. E aqui eu vou usar uma variável t, vou chamar de parâmetro t, que é esse número real que eu estou multiplicando o v para chegar a múltiplos de v. E quando eu considerar todos os números reais, eu vou ter todos os pontos que estão em cima dessa reta. Você pode imaginar qualquer ponto nessa reta e você consegue chegar nele, basta escolher um valor de t adequado. Então, com essa soma desses dois vetores, o R0 com o múltiplo de v, você consegue chegar em todos os vetores azuis possíveis, em todos os pontos azuis possíveis, sejam eles x, y, z, que estejam em cima dessa reta. Então, nós acabamos de chegar, vou até desenhar um retângulo aqui na equação da reta em 3 dimensões. É uma equação vetorial, porque eu estou envolvendo vetores, mas ela tem informação do x, y, z da reta em 3 dimensões. A gente já vai reescrevê-la para que você enxergue isso um pouco melhor. Então, eu vou retirar essa parte aqui de baixo, que era um rascunho. E vamos tentar reescrever essa equação aqui, vetorial, da reta, que depende do meu parâmetro t, né? T é a minha única variável aqui. Então, eu vou usar as coordenadas dos vetores. Então, se o meu vetor R0 é x0, y0 e z0 conhecidos, eu estou somando esse vetor com um múltiplo, ou seja, multiplicando t, por esse vetor v, que também é o vetor que eu conheço, a, b e c. E aqui, ó, abrindo parênteses, se um problema que eu estiver resolvendo não me der a informação do vetor e sim me der 2 pontos, a partir de 2 pontos eu chego num vetor que parte do ponto vermelho até o ponto azul. Daria para calcular ou encontrar esse vetor verde. Uma vez calculado, aqui conhecido esse vetor v, eu posso continuar com a minha equação da reta. Então, vou botar aqui vou somar aqui agora as coordenadas desses dois vetores. Então, a primeira coordenada do primeiro o primeiro componente aqui é x0, a segunda é t0 vezes a. t0 vezes a ou a vezes t, desculpa, não é t0, é t vezes a ou a vezes t, tem uma escalar. A segunda, y0 mais t vezes b ou b vezes t. E por último, z0 mais c vezes t.
Aqui, então, essa é a equação, é a mesma equação que eu desenhei um retângulo ali, só que aqui com mais detalhes, né? Então, t vai continuar como t na equação, ele é meu parâmetro, né? A minha variável. E a partir dessas três expressões aqui, da primeira componente, segunda e terceira, eu calculo meu x, y, z desse meu vetor azul, ou seja, isso aqui é um x, esse é um y, e esse é o z do meu vetor arbitrário. Então, escolhendo valores para t, ou mudando os valores para t, eu tenho os diferentes pontos x, y, z nessa minha reta. E o que eu acabei de escrever aqui embaixo, ó, são as equações paramétricas. Eu vou reescrevê-las. Então, com o retângulo aqui, a equação vetorial, e essas aqui, tanto para x, quanto para y, quanto para z, são as equações paramétricas. Então, a equação paramétrica para x é x0 mais at, e do mesmo jeito, para y é y0 mais bt, e z também é z0 mais ct. Pronto, essas são as equações paramétricas. Mas a informação é a mesma.